Gente, então assim, ó, o que eu trouxe hoje? Quando as meninas me convidaram e me deram liberdade de falar o que eu queria, eu falei assim, não tive dúvidas que eu traria esse material para vocês. É um material riquíssimo que nós recebemos, nós nacionais recebemos, olha o privilégio de vocês, hein? Nós recebemos para trabalhar com as nossas diretoras, tá? A Mary Kay nos deu um material pronto para trabalhar com as nossas diretoras, mas que eu compartilhei com as minhas líderes da minha área nacional e eu vi o quanto impactou esse conteúdo na vida delas e o quanto todo mundo precisa ter acesso a isso. Então, eu sei que aqui o objetivo maior é a Academia de Líderes, né? É trabalhar com quem está fazendo carreira mais aberto aí a outras consultoras, porque a partir do momento que você vive, você já é líder de você mesmo, né? Você já tem que saber o que você quer da vida, para onde você vai, como que você vai, então você já tem que liderar muitas coisas aí. E liderar as pessoas que vêm te seguindo, né? Liderar seus clientes, liderar suas iniciadas, até você realmente construir a sua carreira de sucesso. Que é um tema da comunicação não violenta, tá? Talvez alguma de vocês já tenha tido contato com esse material. Inclusive, foi uma das aulas lá do seminário, em janeiro desse ano. Eu não consegui entrar na sala, né, para assistir essa aula, mas eu tive esse material depois da Mary Kay, graças a Deus, para ter conhecimento desse conteúdo da comunicação não violenta. Então, foi uma aula muito reconhecida, muito elogiada na Mary Kay. E eu tenho até uma colinha aqui, tá, meninas? Porque assim, ó, a minha decisão de trazer esse conteúdo, eu não sou expert nele, estou aprendendo. Cada vez que a gente ensina, a gente aprende um pouco mais, né? Mas é algo que fez tanta diferença para mim e que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você, que eu falei, eu preciso trazer. Tá? Então, o que é a comunicação não violenta? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, né? Ou talvez você já tenha conhecimento, mas é a comunicação que a gente chama de comunicação empática. A comunicação não violenta, ela é uma prática saudável de comunicação entre pessoas a fim de atender as necessidades sem desgastar as relações interpessoais. E como eu falei, o nosso negócio é puro relacionamento, porque sem gente não existe negócio. Sem cliente não tem venda, sem consultora não tem carreira. Então, sem gente, nosso negócio não existe. E o que muitas vezes nos acontece é a falha na comunicação, né? Porque às vezes eu falo uma coisa e o outro não recebe como eu gostaria que ele recebesse, ou vice-versa. E uma coisa que a gente tem sido que a gente tem corrido muito risco é a comunicação escrita, né, gente? Porque esse negócio de ficar falando por WhatsApp, de ficar falando por direct, não vai esclarecer. E aí eu posso falar com propriedade da minha formação de fonoaudióloga, né? Porque fonoaudiólogo é o profissional da comunicação. E aí eu posso falar com propriedade. Se a comunicação ela não for clara para o seu interlocutor, se você não confirmar que o seu interlocutor recebeu o que você realmente pretendia dizer, a sua comunicação não vai trazer efeito nenhum. E se você quer ter sucesso nas suas relações interpessoais, dentro da sua vida, não só do seu negócio, Mary Kay, praticar a comunicação não violenta é extremamente importante, tá? Então, a comunicação não violenta, ela é um fruto de uma pesquisa contínua desse Marshall Bertrand, tá? Então, tem esse livro, inclusive tem um audiolivro, eu adoro o audiolivro, o audiobook, porque enquanto eu tô lá fazendo a minha esteira, enquanto eu tô me maquiando, eu tô escutando, então no YouTube você encontra, tá? O audiolivro desse livro aí, o audiobook. E aí é uma equipe internacional de colegas que apoia o estabelecimento de relações e parcerias predominada comunicação eficácia e com empatia, eficaz e com empatia, tá? Então, ela enfatiza a importância de determinar ações à base de valores comuns, tá? Então, nós vamos entender qual é a importância disso. Ela enxerga continuidade entre as esferas pessoal, interpessoal e social, proporcionando formas práticas de intervir nelas. Certo? Então, o que nós precisamos entender? Que toda comunicação, em primeiro lugar, ela tem que ser livre de julgamento, tá? Quando eu recebo algo de alguém, eu preciso ter um exercício de
não tomar um julgamento de que aquilo é bom ou ruim. É o que o outro está me dizendo. Certo? Então, a comunicação não violenta, ela passa por essa esfera e de não julgar se o outro está certo ou errado. Então, vamos pensar uma coisa. Todos nós somos seres humanos, tá? Seres humanos criados com todo o amor por Deus, a sua imagem e semelhança, criaturas não perfeitas, né? Mas que têm a imagem e semelhança de Deus, que temos Deus dentro de nós. Tá? Então, todos nós somos seres humanos e, por sermos assim, nós temos sentimentos e necessidades. Pronto. A hora que você entende que você é humano como o outro, você não é melhor que ninguém, nem pior. Você é outro ser humano, com outra história, com outros pensamentos, com outros sentimentos. Você é uma pessoa única, única porque Deus nos fez únicos, só olhar a nossa digital, né? E que tem uma história única. Então, você, mesmo tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe, você não é igual ao seu irmão, sua irmã. Tá? Mesmo gêmeos não são iguais. Então, todos nós somos pessoas humanas, ponto. Não tem como eu julgar que o outro é certo ou errado, que ele é bom ou que ele é mau, porque ele é o outro. Acabou. Isso é o primeiro ponto. Tá? Só que todo mundo tem uma necessidade humana que é universal. Então, é aqui na China, em qualquer lugar do mundo, tá? Lá em Budapeste, todo ser humano tem as mesmas necessidades humanas, que são relacionadas à proteção. Então, todo ser humano precisa se sentir protegido, todo ser humano precisa se sentir seguro, todo ser humano precisa ter intimidade, aprendizagem, cooperação social e amor. Todos nós, sem exceção. Ponto. E aí, qual que é a melhor forma de pensar? Eu não posso achar que a minha é a melhor forma de pensar do que o outro. Nem do que o outro é melhor do que a minha. Cada um tem uma forma de pensar. Então, a gente tem que tirar o pensamento julgador de punição e transformar num pensamento de observação e necessidades de cooperação. É isso. É isso que a comunicação não violenta faz. Ela faz com que a gente tenha o exercício de, antes de tomar um julgamento ou de achar o que o outro quis dizer, porque eu tenho uma raiva disso, né? Às vezes a pessoa toma uma conclusão, isso é uma coisa que eu já tenho observado há tempo com esse negócio de WhatsApp, né? Às vezes eu tenho consultora que fala assim, ai, mas fulana não quer falar comigo. Como assim? Como é que você sabe que não quer falar? Não veio minha mensagem. Mas você sabe se ela viu, se ela recebeu a sua mensagem? Recebeu, tá lá como recebida. Mas você sabe se foi ela que abriu a sua mensagem? Ah, eu já não sei. Então como que você sabe que ela viu a sua mensagem? Não viu. Às vezes o filho dela tá com o celular na mão, ele clicou na mensagem, viu a mensagem, depois ela vai ver que a mensagem já tá lida, não viu o que você mandou. Ponto, gente. Desencontrou. Não tem essa de que eu julguei que a pessoa não quis falar comigo porque ela não me respondeu. Então, peraí, o que custa eu falar assim, fulana? Primeiro, o que custa eu pegar o telefone e ligar? Oi, fulana, mandei uma mensagem para você, eu vi que você não me respondeu. Você chegou a ver? Eu vou escutar o outro, eu vou permitir o outro dizer. Eu não posso tomar as minhas conclusões porque eu não sou o outro. Eu não estou na casa dele, eu não estou vendo o que ele faz, o que ele deixou de fazer, tá? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, é não ter esse pensamento julgador de punição, tá? Então, tudo se conversa, tudo se conversa. Certo? Então, a necessidade universal humana, ela é básica para todos nós. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho que pensar assim, qual a necessidade importante que eu também tenho, que essa pessoa está tentando atender com essa atitude. Porque às vezes a gente julga a atitude que o outro faz, né? E aí a gente tem que voltar para nós. Então, peraí, por que essa atitude me incomodou tanto? Qual que é a necessidade que eu tenho que ele não correspondeu? Né, o que eu esperava que ele correspondesse, né? Então, nesse exemplo que eu dei lá do WhatsApp, que o outro não respondeu, eu me sinto insegura. Peraí, então a pessoa não me valoriza, não gosta de mim, não me faz importante. É uma necessidade, eu me sentir insegura, eu me sentir aceita.
Faz parte, você tem que se sentir protegida, você tem que sentir que você faz parte do grupo. Isso todo mundo tem, gente, não é só uma pessoa carente, todos nós temos. Todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos as nossas carências, certo? Então, qual é o pensamento que favorece para uma conversa, para propor uma maneira diferente de agir? Porque é isso que a comunicação não violenta traz. Não é simplesmente você tomar um julgamento e perder a amizade daquela pessoa porque vocês não esclareceram a conversa, não conversaram, cada uma ficou com a sua versão, né? Ninguém se entendeu, e aí você descarta um relacionamento e descarta o outro, tá? Então, a comunicação não violenta é uma proposta de diálogo. Diálogo através de 4 pilares de comunicação, certo? Então, nós vamos passar por cada um deles através de um exemplo muito usual, um exemplo muito prático, se falando de Mary Kay, ok? Então, toda comunicação não violenta. Então, quando você for firmar um diálogo com alguém, você precisa ter o exercício de colocar esse diálogo nesses 4 pilares. Então, primeiro é a observação. Segundo é o sentimento. Terceiro é a necessidade e o pedido, tá? Então, a observação é do fato, você constata um fato. Olha, mandei uma mensagem, a pessoa não me respondeu, fato. Sem julgamento, desopila a cabeça, não fica colocando minhoca, tá? Então, eu tô lá, ó. O fato é que eu tentei falar com a pessoa e não consegui porque ela não me respondeu, ok, aconteceu. E o que eu vou fazer com isso? Qual é o sentimento que me gerou? Nossa, me senti desamada, me senti péssima, autoestima lá embaixo, porque ela não me valoriza, ela tá com raiva de mim, porque deve ser daquela vez que eu fiz aquela coisa por ela, e ela não quer falar comigo, e aí eu já vejo o sentimento, né? Qual é a necessidade que eu precisava? A necessidade de me sentir segura, a necessidade de me sentir protegida, fazendo parte do grupo, ok? Importante. E aí, qual vai ser o pedido que eu vou fazer para ela para que isso não aconteça? Então, vamos ver como que a gente trabalha isso, tá? Então, nesse primeiro passo, né, sempre aconteceu uma coisa, porque a gente está se relacionando continuamente. Isso é no trabalho, mas é em casa também, hein? Com marido, com filho, com mãe, com tia, com vizinha, com qualquer pessoa. A gente está no mundo, a gente está vivendo. A gente está se relacionando com o outro, ok? Então, eu vou observar. Primeiro passo é observar os fatos, sem julgar ou criticar. Ao relatar o que acontece, é provável que a outra pessoa escute o seu ponto de vista, certo? Eu nunca vou chegar para o outro e falar assim, poxa vida, hein? Nossa, você tá com raiva de mim? Não me retornou? Gente, toda ação gera uma reação, isso é física. Toda ação gera uma reação. Quando eu ataco, é natural que o outro se proteja e se defenda. E muitas vezes a forma de defender é atacando, certo? Então, se eu provocar o outro com o meu julgamento, com a crítica, o outro pode me devolver pior. E a gente não chega em consenso nenhum. Diferente de quando eu tiro os julgamentos, eu tiro as críticas e levo o fato, porque o fato é fato, certo? O fato aconteceu e contra fato não há argumento. Então, tem o fato. E aí, se eu coloco o fato, o outro não tem como discordar disso, tá? Porque aconteceu. Então, vamos dar um exemplo aqui muito comum na Mary Kay, tá? Então, a comunicação não violenta, ela nos propõe novas rotas de pensamento. Então, um exemplo, ok? Um exemplo que a gente tem prático. Você está lá construindo a sua equipe e você quer fazer um planejamento com as suas consultoras que você iniciou. E aí você marca um horário para esse acompanhamento individual, certo? Então, você fez lá uma agenda e você combinou com um horário com ela. Isso a gente falando fora da pandemia, né? Que nos momentos que a gente marca os encontros mesmo, agora a gente faz os encontros por telefone, mas que também vão ter os imprevistos, ok. Mas vamos voltar lá nos tempos comuns. Uma consultora marcou com você para fazer um acompanhamento individual, mas ela se atrasou muito, certo? E aí você diz assim, poxa, você é descomprometida demais e sempre se atrasa. Você está julgando, você está criticando
buscando, e a sua forma de falar vai trazer nela uma reação de defesa, tá? Então, a comunicação não violenta houve um fato. Então, qual é o fato? Você poderia dizer assim para ela, ó, fulana, olha, nesse nosso primeiro encontro, você chegou muito atrasada. Não estou julgando, não estou chamando ela de descomprometida, de irresponsável, de lerdinha, nada disso. O fato é, nesse nosso encontro, a gente marcou às 8 e você chegou às 8h30. Nesse nosso encontro, você chegou muito atrasada. Fato, ela tem como mudar isso? Não. Aí ela vai concordar, certo? Eu cheguei muito atrasada porque o horário era às 8. Ok. Quando você coloca o fato, você está disposto a escutar o outro lado do que aconteceu sem julgamento, certo? Só que aí, qual é a nossa tendência? É transformar o fato em alucinação, que é aquilo que eu falei do WhatsApp. A pessoa não viu a minha mensagem, já começa a achar que tem alguma coisa errada comigo, de que ela não gosta de mim, de que ela tá fazendo pirraça, tarará, tarará. Nesse caso, né, eu posso transformar essa alucinação, que falta de respeito, a pessoa não valoriza o meu tempo, né, e aí eu começo a transformar o que realmente aconteceu em uma alucinação, trazendo para o pessoal, de que o que ela fez foi proposital, ela fez para me irritar, entendeu? Isso já vira alucinação, porque deixa de ser fato. O fato é que ela se atrasou. Por enquanto, você não sabe o motivo, certo? Porque ela é outro. Ela está lá no outro lugar que você não estava. Então, transformar o fato em alucinação é algo que a gente vai evitar a partir de agora. Tá? Então, recalculando a rota da comunicação. Então, você vai ter uma percepção do acontecimento real e não a alucinação, fazendo com que se torne real algo que não existe. Porque tem gente que acredita, não, ela tem raiva de mim, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. Como é que você sabe? Não, ela não gosta, virou alucinação, tá bom? Porque ela não pode saber o que o outro pensa. Bom, então tá. Ela não gosta de mim, então ela chegou atrasada para me pirraçar. E aí, a partir disso, qual que é a tendência? As pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que dialogam. Gente, uma coisa que a gente tem que esquecer é que não existe dedução. A gente só vai conseguir se entender com alguém quando a gente está disposto a conversar. Como pessoas maduras, como seres humanos, respeitando o ponto de vista do outro em tudo na nossa vida. Ok? Então, as pessoas deduzem ao invés de perguntar. Tá? Como o exemplo que eu dei, liga, olha, te mandei uma mensagem, você chegou a ver? Pergunta, ok? E aí, a partir disso, eu vou encontrar um sentimento, né? Então, eu vou começar a ser honesta com esse sentimento. Então, você vai dizer para ela como você se sente, né? Isso é honestidade com você e com o outro, tá? Porque lembra que eu falei, tudo que nos acontece traz um sentimento e um aprendizado. Então, também você não tem um coração de pedra, não. Ninguém tá aqui sendo treinado na Mary Kay para blindar e não sentir nada. Não, gente, nós somos seres humanos de carne e osso, a gente tem coração, dói. O que o outro faz em mim dói. Agora, o que eu faço com esse sentimento é que faz diferença na minha maturidade profissional ou não. Só que nós estamos aqui aprendendo uma forma de resolver isso, tá? Então, tem um sentimento, e aí o sentimento que vai vir a partir da prática da compaixão. Então, olha, eu vou me colocar no lugar do outro e pode ser que eu também me atrasaria. Então, deixa eu perguntar o que aconteceu, né? Vou ser honesta comigo, vou ser honesta com ela, e aí eu pergunto, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa que eu possa te ajudar? Então, ó, o fato é que nesse primeiro encontro você chegou muito atrasada. Eu me sinto insegura por achar que você não pode comparecer. Eu não sabia se você ia chegar ou não ia chegar. Então, eu me sinto insegura. Eu sei que você pegou um trânsito para chegar aqui. Eu sei que você pegou um trânsito para chegar por pegar as avenidas do centro. Eu passo por isso todos os dias também e sei o quanto é desgastante. Então, eu perguntei o que aconteceu, eu escutei o motivo e aí eu exerço a compaixão e a empatia. Eu me coloco no lugar do outro por uma experiência. Ok? Então tá.
Nossa, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Na hora que eu estava saindo, a minha empregada caiu, machucou a perna, eu tive que levá-la no hospital e deixei ela lá. Nossa, ainda bem que você estava lá para poder socorrê-la, mas olha, o fato é que eu me senti insegura, né? Então, escutar, perguntar, né? Se eu tenho uma vivência semelhante, uma vivência parecida, eu vou me colocar no lugar dela e vou falar isso para ela. Então, eu sei que você pegou o trânsito e eu passo por isso todos os dias, eu sei quanto é desgastante, ok? E a partir disso, o terceiro passo, que é a necessidade. Então, quando as suas necessidades ficam claras para quem está te ouvindo, você desperta nela também o sentimento de empatia e compaixão. Então, eu vou escutá-la para saber o motivo do fato, do ocorrido do fato, e eu vou exercer a empatia e a compaixão para com ela, através do meu sentimento e da vivência que eu tenho. Só que quando eu levo para ela qual é a necessidade que eu tenho, que não foi atendida pela atitude que ela teve, eu vou fazê-la pensar que ela também poderia estar se sentindo assim, porque ela também é ser humana e também tem as mesmas necessidades básicas que eu, entenderam? Então, olha, quando eu ponho a necessidade, que são básicas e universais. Então, a gente cria junto uma saída para que o fato não aconteça mais. Então, olha só, eu posso dizer assim para ela: por favor, entenda, eu só fico insegura porque eu acredito que o meu tempo é bem valioso. Eu preciso sentir que ele está sendo bem utilizado. Segurança, né? Proteção. Eu tenho tempo, eu fiz uma agenda, eu dispus desse tempo para você, para te ajudar, e isso não foi correspondido. Então, olha, eu entendo que você teve esse problema, mas eu quero te dizer do meu sentimento, que foi a insegurança por você talvez não vir, mas que eu tenho uma necessidade, que é sentir que o meu tempo está sendo bem utilizado, sentir que eu realmente estou podendo te ajudar, porque daqui a pouco já vai chegar outra, a gente não vai ter tempo suficiente para conversar, entendeu? Então, qual é a necessidade que eu tenho? E aí entra o pedido, que é o quarto e último passo. É a hora de formular pedidos claros e viáveis. Não tem como realizar os 3 primeiros passos da comunicação não violenta e não propor uma solução, porque senão, gente, vai acontecer de novo. Então, a gente tem que ter a maturidade e a coragem de ir até o fim na conversa, né? Não é só julgar o negócio, falar de subentendida. Eu já passei muito por isso, de não querer falar direito, falar meia boca, assim, eu acho que a pessoa entendeu, meio subentendido. Não, a pessoa não entendeu. Precisa sentar e precisa ser claro, né? E aí a forma que você vai ser claro, sem machucar o outro, chegando num consenso, vai ser usando essa forma de comunicação não violenta. Então, eu vou agora encontrar uma solução para que isso não aconteça mais. Então, esse pedido, primeiro, tem que ser claro, e a sua audiência, o seu interlocutor, tem que saber exatamente o que pode ser feito. Tá? Isso vocês chegam no consenso juntos. E tem que ser viável, né? Eu não posso também sugerir algo que não vai poder acontecer de uma próxima vez. Então, olha só como você sair dessa situação, desse exemplo. Então, olha, nesse primeiro encontro, você chegou muito atrasada. Fato. Observação. Todo mundo viu que você chegou atrasada. Ponto. Eu me sinto insegura por achar que você pode não comparecer. Me despertou, a sua atitude despertou em mim um sentimento de insegurança, escutei o que o outro disse e exerci a empatia e a compaixão. Eu sei que você pegou o trânsito para chegar porque pegou as avenidas do centro. Eu passo por lá todos os dias e sei o quanto é desgastante. Por favor, entenda, eu só fico insegura porque eu acredito que o meu tempo é bem valioso. A necessidade que eu tenho de me sentir segura com o meu tempo. Eu preciso me sentir que ele está sendo bem utilizado. Seria possível, olha o pedido, seria possível você programar a sua saída com antecedência? Contando com o trânsito que sabemos que é uma realidade na nossa região, um fato, que continua sendo fato, né? E caso você não consiga vir, você pode me avisar com um dia de antecedência? Assim eu consigo agendar um atendimento com uma outra consultora que gostaria de passar por esse planejamento estratégico. Então, eu dou uma possibilidade viável, negociada entre nós duas, para que isso não aconteça de novo e não gere um problema de relacionamento. Entenderam? Então, tem o fato,
tem o sentimento, tem a necessidade e tem o pedido. Então, será que da próxima vez você pode se organizar para sair mais cedo, contando com o trânsito? Ou não vai dar para vir, me liga com antecedência para que eu possa colocar outra pessoa nesse horário? Por quê? Porque eu já disse para ela que o meu tempo é muito precioso. Tá certo? Podemos combinar assim? Isso é o mais importante, vocês chegam num acordo. E aí a gente precisa lembrar, gente, que aqui nós não criamos muros, nós atravessamos pontes juntas, tá? Então isso é algo que a gente serve como aprendizado, como eu falei, do negócio Mary Kay como uma escola de vida para que nós sejamos pessoas melhores. Olha que conteúdo maravilhoso para a gente usar nas nossas relações interpessoais, né? Não só do nosso negócio Mary Kay, mas da nossa vida, de pensar que o outro sempre tem algo para acrescentar. Nós assistimos na convenção de diretoras esse ano, né, as diretoras que estiverem aqui, nós tivemos uma aula com a Mariana Ferrão, aquela jornalista, e me marcou muito quando ela nos contou que ela tinha uma tia dela que era diretora nacional, né, a Maria de Los Angeles, lá do México, que por vários anos foi top 1 da América Latina. E uma coisa que ela me marcou muito contando da Maria de Los Angeles é que ela ensinava assim, ó, todas as pessoas, Mary Kay já falava que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho tem uma placa dizendo faça-me sentir importante, né? E Maria de Los Angeles falava assim, ó, toda pessoa tem algo bom. Toda pessoa tem algo bom. Então, se aproxime dela até descobrir o que ela tem de bom. Descubra o que o outro tem de bom. Depois que você descobriu, conte para ela o que você descobriu. Olha que bonito, gente. Todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho são importantes, então todas elas têm algo de bom e de especial, porque elas são filhas de Deus como eu. São criaturas de Deus como eu. Toda pessoa tem algo para acrescentar nesse mundo. Então, mudar a minha mentalidade, tirar os meus julgamentos, as minhas críticas, estar aberta para conhecer o outro, para conhecer o que o outro pode agregar na minha vida, o que o outro pode acrescentar na minha história, né? Porque a gente não pode passar pela vida dos outros de forma despercebida. Nós sempre temos algo para acrescentar e nós sempre temos algo para aprender. É uma troca, a gente atravessa a ponte juntas. Certo? Então, ter essa consciência de que nós não estamos aqui para competir e sermos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para somar. E quando eu entendo que o outro ele é importante, que tem algo de bom e que alguma coisa que ele fez não me trouxe um sentimento positivo ou não me trouxe uma necessidade atendida, eu preciso ser madura o suficiente para sentar e conversar e se entender e dialogar, porque a partir de um fato eu mostro o sentimento que me gerou, eu mostro a necessidade minha que eu tenho, que ele também tem, e que nesse caso não foi atendida, e eu proponho uma solução para que a gente consiga caminhar melhor, certo? Isso em tudo na nossa vida. E Mary Kay Ash dizia, as recompensas de se tornar uma líder dinâmica são imensas em inúmeros aspectos. Sentir a realização de ajudar outras pessoas é o melhor que pode acontecer a qualquer ser humano. A alegria e a satisfação que surgem ao sabermos que chegamos aonde queríamos e, ao mesmo tempo, poder inspirar e motivar outras pessoas a mudarem suas vidas para melhor, são atitudes que nos engrandecem como seres humanos. Fazer a diferença na vida de alguém. Mary Kay Ash.